Olá, muito boa noite. O Cartão Verde pela Eleição está começando. Fique com a gente. Noite de Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo em campo. Traremos os detalhes de como foram os primeiros 45 minutos desse encontro, que vale muito, hein? Nosso grande Celso Unzelt, olho clínico para o jogo de bola, esteve de olho nele e vai contar pra gente. Vamos falar também do Corinthians, que joga logo mais, do Santos, que estará em campo amanhã. Mas temos também vôlei, seleção sub-17, futebol feminino, uma boa pitada de Maradona. E ó, se a nossa tática é deixar vocês por dentro do que acontece de mais importante no mundo do esporte no meio de semana, temos que passar em revista a rodada do Brasileirão. É ou não é? Olha ela aí. Vamos encher a tela, jogos em andamento nesse momento. O Celso vai me atualizar depois, mas tá tudo... Tava 1-0, né? 1-0 o Galo vai ganhando da Chapecoense, né, Celso? Isso, continua. Palmeiras vai fazendo 2-0 no São Paulo e o Fortaleza vai vencendo fora o Avaí. Lá em Avaí. Lá em Avaí. Bom, a rodada aqui segue hoje. Tem Ceará e Fluminense no Castelão 9h30. O Vasco recebendo o Grêmio em São Januário no mesmo horário. E também 9h30, CSA e Corinthians. Amanhã teremos Santos e Bahia na Vila Belmiro, 7h15 da noite. O Goiás e Flamengo no Serra Dourada às 8h e às 9h30, Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio e Botafogo e Cruzeiro no Engenhão. Acho que a gente viu dois jogos aí, Celso, que acho que vale a pena a gente dar uma passada. Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio é um jogo de muitos desfalques. Grêmio sem sua dupla de zaga, o Vasco sem o Rossi, que está jogando muito, mas o Vasco, embora o não vascaíno não perceba, o Vasco não perde há 5 partidas nesse campeonato. Contra um Grêmio agora que só tem o brasileiro. Pô, o jogo ganhou são muitos desfalques, né? Não sei nem se eu vou lembrar todos, mas não tem Kahneman, não tem Jeromel, não tem Alisson, não tem o Matheus Henrique. É, isso no Grêmio. E o Vasco já tem aqueles desfalques de outros momentos, né? Ramon, Breno, mas principalmente a falta nesse momento do Rossi é grande, né? É um desfalque considerável para o time do Vanderlei Luxemburgo. Vou deixar você falar também de Ceará e Fluminense. O Fluminense está a 1 ponto só fora da zona do rebaixamento, que é a mesma condição do Ceará. Mas vai ter Ganso de titular. Ele jogaria de titular no seu time. No último jogo ficou no banco, né? Pela primeira vez. Jogou 5 minutos, os 5 minutos finais. Né? O Fluminense está naquela situação, Vladimir, que é ruim com ele e pior sem ele. Hoje é mais um desses confrontos diretos. O Fluminense tem um campeonato quase inteiro de confrontos diretos e tem se dado mal nesse confronto com clubes que brigam com ele. O Ceará hoje é um desses clubes que brigam para deixar a cabeça para fora ali da linha d'água, né? O Fluminense vem num resultado péssimo, empatar com a Chapecoense em casa é muito ruim, já tinha perdido para o Avaí em casa, já tinha perdido para o CSA em casa. É mais um dos jogos do Fluminense nesse drama de quem quer escapar da Série B. Diria para vocês o seguinte, hoje, deve ser assim que se fala ou se pergunta o torcedor corintiano, momentos antes de o time entrar em campo para encarar o CSA no estádio Rei Pelé em Maceió. Timão que não vence há 6 rodadas. Será que é hoje? No ataque o Corinthians não terá Wagner Love, por questões físicas, e também não tem Bozelli suspenso. Então a gente vai ouvir aí o Gustavo, que tenho certeza os corintianos esperam que hoje esteja na versão Gustavo. A pressão que a gente leva é de todos os jogos, desde que começou o Campeonato Brasileiro. Sabemos que a gente não vem fazendo grandes jogos, mas a equipe não vem deixando de se dedicar, de correr, de buscar resultado. Mas infelizmente ele não está vindo mais. O professor já deixou nós bem alerta, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito truncado, um jogo de bastante força física. A gente não pode dar mole, a gente tem que estar concentrado e lutar bastante para conseguir essa vitória. Hoje em dia não tem mais time bobo, é 11 contra 11 e quem errar menos no jogo de amanhã vai ser vencedor. Espero que a gente entre concentrado para a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória. E aí, Celso, eu vou passar a pergunta para você, eu vou perguntar hoje, porque o jogo é difícil, hein? Se a CSA fizer o jogo valente que fez contra o Flamengo, por exemplo... O jogo é difícil, mas é acessível, né, Vladimir? Um time como o Corinthians, que pensa em Libertadores, que pensa em até G4 de Libertadores, para evitar o desgaste de começo de ano de um G6, de uma pré-Libertadores, um time que tem a folha de pagamento do Corinthians, tem que pensar em ganhar do CSA, ainda que o jogo seja em Alagoas. O CSA foi valente contra o Flamengo, mas era também outro tipo de jogo, né? Um jogo que ele tinha que esperar e apostar algumas coisas no contra-ataque. Só não foi feliz porque o Diego Alves do Flamengo fez uma grande partida.
O CSA esteve perto de fazer um gol. O Corinthians precisa abrir o olho, mas mais do que tudo, o Corinthians precisa, além do resultado, claro que não vem a 6 jogos, 100 também é demais, né? A 6 jogos. Pô, só com 100 já é a pior sequência do Carille nas duas passagens. Precisa de desempenho. O Corinthians está precisando de desempenho às portas do mês de novembro. Então é uma situação complicada, o próprio Gustavo sabe disso, né? Gustavo, vamos ficar no Gustavo, né? Gustavo quando ele entregar. E que bom que o Corinthians tem 3 atacantes, né? 3 homens para a posição, num dia como hoje, que não pode contar com o Love, que não pode contar com o Bocelli, ainda tem o Gustavo. Só para ficar claro aqui, eu acho que o pessoal me corrigiu, talvez eu não tenha dado a informação certa na hora que a gente passou a tabela ali. 1-0, a Chape é que vai ganhando do Atlético Mineiro, para ficar claro. O Celso citou aqui a boa atuação do Diego Alves na partida contra o CSA. Ele, na verdade, tem um problema físico e amanhã não defende, deve jogar o César, né? Não foi nem relacionado o Diego Alves no coisa. E a gente vai ver para o jogo do Flamengo. A gente vai ver aí cenas do último trabalho do time corintiano, realizado já no centro de treinamento do CRB. E por falar em treino, nele tem uma dúvida no meio aí, né? Júnior Urso e Sornosa é quem vinham treinando, mas o Matheus Vital apareceu entre os relacionados. Você acha que pode ter alguma surpresa nesse sentido, Celso? Eu acho que não. Ele deve entrar com os 2 volantes mesmo, um volante saindo um pouco mais. Talvez uma opção entre Sornosa e Júnior Urso, mas eu acho que tendo plena condição, ele ainda sai com o Júnior Urso. E lá na frente contar com o Gustavo, né? Com as casquinhas do Gustavo. E para deixar o torcedor corintiano mais confiante, vamos dizer assim, tem Fagner de volta também, que é o grande peso do... Importante, até porque é uma posição em que o Corinthians não tem um reserva à altura, né? O Michel jogou o último jogo, o torcedor corintiano sabe que ele não é tão confiável quanto o Fagner, mesmo o Fagner não estando no melhor de sua forma. Nesse momento, Vladimir, o que o Corinthians tiver de reforço de gente com costado, Fagner, Cássio, até o Ralf, dentro das características de jogo dele, são jogadores, personagens, mais do que jogadores, né? Já estão há tanto tempo lá, são personagens que ajudam em momentos como esse. O Corinthians vive um momento de baixa de moral, de astral. É importante a vitória também por causa disso. Até porque um revés hoje aí começa a afastar total. Você vê aqui, por exemplo, olha a Sabrina Fernandes, uma alvinegra que sempre fala conosco aqui. Corinthians, ai meu Deus. Então por aqui você já pega o estado de espírito do torcedor corintiano. Né? Bom, e por falar em Corinthians, a gente não pode deixar de registrar aqui a conquista da Libertadores pelo time feminino do Corinthians, reeditou com a Ferroviária a final do Brasileiro e dessa vez levou a melhor, hein? A gente vai... Campeonato, na verdade, não é. É o segundo campeonato da Libertadores. É, porque 2017 era uma parceria com o Audax. E o CNPJ que foi entregue lá para a Conmebol era o CNPJ do Audax. Então, oficialmente, aquele título ficou com o Audax. Eu sou um cara meio passado também, Celso. Eu confesso para você que essa coisa de bicampeonato e tricampeonato eu gosto de falar mesmo quando é seguido, porque claro, senão perde a graça. Claro. Então, você ser campeão 2 vezes é diferente de você ser bicampeão. Eu também acho. Né? E faz uma confusão, porque aí quando é bi, você vai falar o quê? Exatamente. Né? Gostei você perde gostei do CNPJ como álibi. Essa você foi bem demais. E o time feminino do Corinthians, aliás, já está de volta. Decide no sábado o Campeonato Paulista com o São Paulo, com transmissão ao vivo aqui da TV Cultura, direto do Morumbi. Jogo de ida. A volta será no dia 16, com transmissão nossa também. Neste sábado estaremos no ar já a partir das 10 para as 11 da manhã, um pouquinho antes da bola rolar, contando, claro, com a sua audiência. E vamos de Série B agora. A 32ª rodada começou na segunda-feira, com o Paraná fazendo 1-0 no Londrina. Segue amanhã com o Guarani recebendo o vice-líder Sport em Campinas e vai terminar no sábado. Ontem tivemos 2 jogos, um deles que tinha sido adiado. E vamos aos gols, que são muitos, hein? Bom, lembrando que o jogo tinha sido adiado por causa da má condição do gramado da Arena Pantanal, né? O Paraná, com o resultado, ficou 1 ponto só distante do América, né? Embora ele tenha agora um jogo a mais, né? O América ainda não fez o jogo. Mas vai ter que dar uma secadinha no Curitiba e no América, vai ter que secar. Essa é a grande briga do momento hoje na Série B, né, Vlad? Esse trio atrás aí de uma 4ª vaga. Porque você já tem um Bragantino ou Red Bull muito consolidado, com 62 pontos, tem o Sport muito perto, com 56, e o Atlético Goianiense, apesar das atrapalhadas, né, trocando técnico no meio do caminho, ainda está se segurando com o seu 50. Essa briga pela 4ª vaga é a mais quente entre 3 times tradicionais de Série A. Né? E só para completar, o líder Bragantino joga na sexta contra o Cuiabá. E nós temos jogo até segunda com o Curitiba e Sport. Olha lá, hein? A rodada é bem distribuída da Série B.
Bom, e a seleção brasileira enfrentou a Nova Zelândia na noite dessa terça-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17. Vamos aos gols. Bom, eu vou comentar com vocês uma coisa que me chamou a atenção e que foi pouco falada, né, Celso? Você, um cara antenado, deve ter visto. A partida de estreia do Brasil tinha 50 olheiros. É aquela coisa das feiras, né, Vladimir? Se tornou uma grande feira. O público desse tipo de jogos e categorias de base, claro, no Mundial é diferente, no Sul-Americano é diferente, mas em geral é um público formado por famílias de jogadores e empresários, quando você não tem mais empresários do que familiares. Isso acontece na Copa São Paulo de Juniores há muito tempo e acontece agora também nesse Mundial. E eu confesso para você que eu não sabia que existia essa possibilidade, achava que era outra coisa não tão marcado assim, que é a requisição de ingresso para olheiro. Parece que ao todo foram recebidas 1.300 solicitações. Olha só. De mais de 100 clubes. É um mercado, como você falou. Tem mais olheiro que jogador, inclusive, porque muitos deles já têm seus empresários. Sim, é. Né? Quer citar alguém, Celso? O professor Vieira falando do Maradona, né? Você citou o Maradona. Maradona reverenciado na Argentina. Acha os brasileiros desse o devido valor de seus ídolos. O Cláudio Laus falando que o Corinthians corre o risco de perder para o CSA, sim, pois o time não faz gol. Eu acho que o Jordi não tem condição de jogo, é um baita goleiro também, né? Fazer uma diferença também, né? Para mim, o grande goleiro desse campeonato, pelo menos o mais exigido. Sabe tudo de goleiro Celso Unzelt, não é para menos. Gosta como eu gosto da posição, a gente já falou disso aqui. Eu vou do Eduardo Murro via Facebook. Quem merece vencer o Clássico? Palmeiras, para ajudar o Corinthians na classificação. Acho que o choque rei será emocionante, mas acabará empatado com um VAR para cada lado. Não foi o que apontou o primeiro tempo, né, Vladimir? Foi bem verde. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas segura aí que na volta a gente vai mostrar para vocês, deixar vocês por dentro de tudo que já rolou no Clássico entre Palmeiras e São Paulo. Teremos a curiosidade do Celso, que tem a ver com esse Clássico também, a noite de gala vivida por Maradona. Olha, imperdível esse segundo tempo do cartão verde pré-eleição que vem aí. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos falar do Clássico entre Palmeiras e São Paulo, que está em andamento, na verdade no intervalo, jogo dos mais importantes dessa rodada de meio de semana do Brasileirão, um confronto entre o vice-líder e o quarto colocado do campeonato. A gente vai rodar as imagens aí. Eu achei isso engraçado, mas assim, você vê o Palmeiras jogar e as coisas se repetem, né? Não tem nunca um protagonismo daqueles que não costumam ser protagonistas. Embora o Bruno Henrique hoje tenha... O Bruno Henrique vem cumprindo, embora tenha tido tantos dissabores com torcedores que não entendem o espírito do momento do Palmeiras, né? Mas foi um primeiro tempo de muita imposição do time do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem, como diz aqui a Sabrina Fernandes, e eu que achei que seria um jogo chato no Allianz, Palmeiras imponente nesse primeiro tempo e dito o ritmo da partida. Foi isso que aconteceu. Realmente, eu ia dar uma cornetada, falando que não é trabalhado, porque a parte que eu vi tinha muita bola alçada, mas realmente a gente viu nos lances aí que chegou tocando. E trabalhou pelo chão com o Daverson, por exemplo. Bom, vamos aos descontentes, então. Arthur Friedenreich, nosso Arthur Friedenreich, sempre com a gente. Meus amigos, o meu tricolor sendo massacrado. Precisamos urgente de um atacante matador. O Pato não resolve. Calma, Pablo sempre machucado, estava voltando. Tem o segundo tempo. Essa questão do matador não vai resolver para o segundo tempo, mas tem o segundo tempo para reagir no jogo, né? O Fernando Diniz vai ter que mexer algumas peças lá, nem que seja com os jogadores que já estão no campo, para botar o Daniel Alves lá pelo meio. Escreve nosso Paulo Pacheco aqui, ó. Sou fã do Fernando Diniz, sempre que possível vou torcer para ele. E, bom, hora de vôlei aqui no Cartão Verde. Bom, 2 times que vocês verão na Superliga Feminina de Vôlei, que a TV Cultura irá transmitir a partir de novembro. A outra semifinal tem jogo hoje também às 9h30 da noite. O Pinheiros enfrenta o Osasco Audax. Quero fazer uma citação aqui, ó, ao nosso Gil Harvard, sempre com a gente aqui, escreve: Vladimir Celso, meu pai partiu para o outro plano no último dia 22/10, ele também gostava do Cartão Verde. Fica aqui a minha homenagem a ele, que era o senhor Artulino. Gil, nossos sentimentos e fica a nossa também. Quer citar alguém? O Gil é um dos nossos habituês, né? Já citei aqui o professor Vieira, ele entrou de novo, o Cláudio Laus, o Muramasa dizendo que um olho no Verdão, outro no Cartão Verde, né? Já que o jogo está correndo paralelo, agradecemos a preferência do Muramasa. Tá incrível. E olha que vem aí mais uma curiosidade do nosso Celso Unzelt, hein? Ancorada no choque rei do qual falávamos há pouco. Saiu o Perivaldo, é a capa da Gazeta Esportiva, né? Choque Rei 1-1. À direita está o Perivaldo. A legenda, Vladir, é até boazinha com ele.
Perivaldo entrou no gramado, posou para os fotógrafos e logo no primeiro minuto de jogo foi expulso por entrada dura em Zé Sérgio, seguida de reclamações contra o apitador, que era Dulcírio Vanderlei Bosquilha. A legenda é boazinha porque ele não foi expulso no primeiro minuto, ele foi expulso a 17 segundos. A bola mal tinha saído do círculo central e o velho zagueiro Moisés dizia que podia bater à vontade no começo, porque nenhum árbitro expulsava no começo da partida. Neste dia, Dulcírio resolveu expulsar Perivaldo na expulsão mais rápida da história desse jogo, o Choque Reis, tradicional clássico paulista. E o Palmeiras ainda achou forças para empatar aquela partida. O primeiro tempo acaba 1-0 para o São Paulo, gol do Renato. E aos 15 do segundo, Jorginho Putinati, fez o gol de empate para aquele Palmeiras sofrido, que não ganhava títulos, mas naquele dia se superou contra um São Paulo com superioridade numérica. Baiano Perivaldo, né? Baiano e Perivaldo. A pouca passagem que ele teve na seleção, bem no começo da década de 80, 81, 82, não tinha aquele negócio na lateral. Com Pelé. Não, nem Leandro, nem Edivaldo. Na lateral é Perivaldo. O Perivaldo, 81. O Peri da Pituba. Faleceu, né, em 2017, com 64 anos, vítima de pneumonia. A vida maluca também no final, né? Bom, o Santos recebe o Bahia amanhã na Vila Belmiro, jogo marcado para 7h15 da noite. Quem conversou com a imprensa hoje, depois do treino, foi o lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Em questão do Bahia, a gente sabe da qualidade que é o Bahia. Para mim, é um dos principais equipes do país hoje, que vem fazendo um bom futebol. Não propondo o jogo, mas com resultados. Eles vêm de resultados negativos em casa, contra o Ceará, contra o Internacional, mas sabemos da capacidade e qualidade que tem um time individualmente. E a gente espera um jogo muito difícil, mas eu tenho certeza que com a ajuda da nossa torcida, o elenco está focado, tem feito uma semana boa de trabalho para conquistar esse resultado positivo amanhã na Vila. A gente tem 2 jogos em casa super importantíssimos agora, que é o Bahia e o Botafogo. A gente precisa somar pontos, precisa conseguir a vitória para cavalgar de vez aí na busca da Libertadores e, em consequência, se tiver chance de matemática ainda, brigar pelo título. Bom, Celso, eu acho que ele falou muito bem, realmente esses 2 jogos são muito importantes para o Santos, mas acho que o Santos vai ter que lidar também com a coisa interna. Você falou muito da multa, que teria caído a multa rescisória do São Paulo, que eu acho difícil ficar realmente... Né? Agora, o Paulo Autuori, que é o superintendente de futebol, passou hoje, chegou na sala de imprensa meio de última hora. Falou poucas e boas. Então, eu até peguei aqui para falar ipsis literis. Estou extremamente incomodado com relação à maneira com que as coisas estão ocorrendo com relação à gestão. A gestão... Ou fala pensando que isso vai consertar de alguma forma, ou então está tudo perdido. Né? A gestão, ou as últimas gestões do Santos, têm sido muito tumultuadas, né, Vladimir? Inclusive, o time em campo até se supera nesse sentido. Porque se fosse passar por todas as turbulências que as gestões do Santos, insisto, colocando no plural, não é só a última do Pérez, não. Se o time fosse sentir todas essas turbulências, não tinha conquistado as boas colocações que conquistou ultimamente. Precisa de paciência e sossego para trabalhar. Vamos ver a partir de agora como será essa relação, principalmente do Sampaoli, que é hoje o grande astro do Santos. Não, eu acho que ele, de alguma forma, ele quer realmente colocar, porque, embora ele tenha falado em título aí, a questão é a Libertadores. Acho que para o São Paulo também G4, é a prova de que o trabalho dele valeu e que o mercado se abriu de novo, entendeu? É G4 e talvez até um honroso, no caso do Santos, vice-campeonato brasileiro. Por que não? E não se resolve, né? Que nem a imprensa tem essa coisa de, às vezes, elege um assunto, depois esquece dele. A renovação do Gustavo Henrique, que era primordial para o time. Na verdade, ficou no ostracismo já. O Autuori falou hoje que não se pode pensar, como o presidente já tinha dito, em grandes contratações para o ano que vem. Então, mas que pelo menos preserve quem está lá. E o Felipe Jonathan fez uma observação sobre valores individuais do Bahia. Na verdade, o forte do Bahia é o conjunto. Conjunto que o Roger andou perdendo um pouco a mão nas últimas partidas, mas principalmente as partidas em casa. Pô, tem a 9ª colocação, ainda é realmente um grande feito. Bom, ó, a relação do argentino com o futebol é coisa para a gente pensar. Nós que achamos que desde sempre nos achamos, né, os apaixonados por futebol, nos falta sangue ou nos falta ídolos que nos levem a momentos como o que Diego Maradona viveu ontem ao visitar com o time que ele comanda, o Ginásio La Plata, o Newell's Old Boys. E o time dele de quebra mandou um 4-0, hein, no Newell's. Tinha, até com os defeitos e qualidades, ele é muito humano nesse sentido. E o argentino também muito passional,
coloca o Maradona numa condição que talvez nenhum outro ídolo de nenhum outro país tenha. É difícil você pensar num jogador de qualquer país que tenha esse carinho quase unânime das torcidas. Eu vou atualizar os placares aqui, ó. A Chape então vai ganhando fora de casa do Atlético Mineiro 2-0 e o Fortaleza vai fazendo 2-1 no Avaí. E só pra gente seguir no Maradona, até já comentei dessa imagem com... O Celso falava dessa coisa humana do Maradona. Certa vez eu comprei um livro que se vendia como o álbum de fotografias do próprio Maradona. E lá eu achei essa foto que a gente vai mostrar para vocês agora. Essa foto aí, ó, o garoto que está na foto é o menino Diego Maradona consolando um jogador do time, que era o time do pai dele, o Corrientes. O Corrientes tinha acabado de perder para o Entre Rios uma final de um torneio que chamava Evita, que pelo que eu sei era um campeonato importante, não sei até se o próprio argentino nos idos de 50 e 60, né, Celso? Sim. Mas eu acho essa foto magnífica, né? Porque ela mostra uma relação com o futebol que vem de muito antes. E a expressão do perdedor ali, né, que ele está consolando. E continua muito depois, né? É uma relação umbilical com o futebol. Você percebe que o Maradona é quase o próprio futebol argentino. E é muita coisa. Até meio improvisado, né? Essa coisa do material de jogo antigo, a grama, a madeira da cerca atrás. É muito humano, né? Maradona é isso aí. Muito legal de ver. Bom, e a gente vai ver mais. Você pode não gostar do Maradona, que é bem diferente de não reconhecer nele um personagem imenso e, acima de tudo, um craque. Dos maiores, hein? Dos maiores que este mundo já viu. Celso Zelt, prazer de sempre. Igualmente, encerraremos aí esse nosso encontro de hoje com imagens do Maradona, que são realmente de arrepiar. Eu tenho certeza que vocês vão ficar emocionados. Muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na segunda-feira, às 7h45 da noite. Nosso melhor abraço. Juízo, torcida brasileira, que a semana daqui pra frente seja melhor do que já foi. Abração, Celso. Tchau, Vladimir. Maradona!